Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao Minha Mãe na Costura e hoje nós vamos fazer essa carteira mexicana Frida Kahlo. Usamos aqui um tecido de caveiras e uma composição com amarelo, vermelho, fizemos uma rosa para representar, tem uma alça. Ok? Essa parte aqui para colocar a mão, para você segurar a carteira, ok? Dentro dela vão ter porta-cartões lá dentro. Do outro lado vai ter um bolso embutido. E aqui bastante espaço para você colocar documentos, celular, ok? Então, nessa versão da carteira mexicana Frida Kahlo, nós vamos aprender algumas tarefinhas bem importantes. Convido você a participar comigo e não deixe de se inscrever. Vamos lá! Bom, começando mais um vídeo de hoje e vamos fazer a carteira. Eu já separei aqui os cortes dos tecidos que eu tenho, ok? Eu tenho aqui os cortes. Vocês vão observar lá que você vai ter a base da carteira, ok? Com os cortes especiais, ok? Primeiro nós vamos unir esses cortes, porque é importante que a gente comece a montar essa parte aqui primeiro. Então vamos começar montando essa parte aqui para dar sequência a esse trabalho. Eu escolhi hoje uma estampa diferenciada, porque estou fazendo em homenagem a Frida Kahlo, que é uma figura que eu particularmente gosto muito e aprecio. E então pensei em usar caveiras para se tornar uma carteira mexicana. Então vai se chamar carteira mexicana Frida Kahlo. Eu trouxe então cores vivas como o amarelo, o vermelho, que é a flor que nós vamos fazer, e o preto com as caveiras. Então aqui eu tenho um corte, ok? Nessa formatação. Depois eu mudei a formatação para as costas. Então eles vão se encontrar, mas as formatações vão ser diferentes, tá? Os cortes eles são diferentes. Então o que eu fiz? Eu coloquei um tecido costas com as costas, ok? E marquei pra cortar. Fiz isso em cima e embaixo. Por quê? Porque eu quero que eles se encontrem aqui na lateral, ok? E não fique um lado de um jeito, o outro lado do outro jeito. E aí eu tive essa preocupação de manter essa formatação. Então eu vou simplesmente pegar essa parte e unir com a parte de baixo, tá? Vocês vão observar que vai parecer que ele tá torto porque o corte dele é na diagonal, tá? Então o corte de cima tem que ser com o corte de baixo. Ele vai ficar torto inicialmente, mas quando a gente colocar na posição ele vai ficar correto. Então aqui, ó, eu tenho o corte. Ok? Vamos lá pra gente não se perder. Ok? Coloquem nas posições certas para fazer a costura. A gente vai alfinetar. E vamos passar a costura nos dois lados, bem aqui, tá? Nos dois lados. Vamos lá. Com o calcador bem encostado aqui, ó,
nós vamos passar essa costura. Depois de costurado, eles vão ficar assim, nessa formatação, tá? Para um lado mais alto, para o lado mais alto. Aí eu vou passar um ferro aqui, ó, para abrir essa parte, né? Não ficar alto, ficar perfeita a costura. Então, ele vai abrir todinho e vou aplicar essa parte aqui na manta R2. Ok? Já mostro pra vocês como que vai ficar. É só abrir aqui, ok? E passar na manta. Observem que eu pego um pedaço de manta e vou passar ele na manta e depois, ok? Eu vou recortar ele, tá? Depois eu recorto pra facilitar, tá? Ó. Exatamente no mesmo alinhamento do tecido. Ele fica perfeito. E passo mais uma vez o ferro. Passem lentamente para que a cola da resina do R2 venha a aderir e o ferro vai estar na posição bem quente, tá? Com cuidado. Você tem que deixar, quando você faz esse trabalho, eu deixo aproximadamente 10 minutos para ele esfriar totalmente e eu poder utilizar e ele não ficar enrugado. Com esse trabalho já frio, já tá todo ok, frio, eu vou em um dos lados, eu posso passar uma costura aqui só para fazer um acabamento. Eu acho que se você achar interessante, você pode fazer uma costura aqui e aqui só pra fazer um acabamento, aí é uma questão sua. Você pode passar uma costura em volta pra segurar essa peça. Eu aqui deixei esfriar bem a R2 e não precisa fazer isso. Então, em um dos lados, você vai pegar uma tira de alça de nylon, ok? Essa alça que a gente usa de nylon. E vai encapar ela com o mesmo tecido que você tá usando aqui pra cima. Então, eu coloco de lado e ainda tá terminando de esfriar. Eu vou dobrar ao meio. E vou passar uma costura. Eu já passei todas as peças, tá? No ferro. Vou passar uma costura bem aqui. Eu vou com um alfinete. Quem tem vira tecido também pode. Aqui, ó, com alfinete eu vou introduzir ele bem aqui para não esgarçar o tecido. Vou fechar, ok? Vou colocar ele aqui pra dentro e vou virar.
a alça maior para me dar uma estabilidade de que eu não ia perder essa peça. Então, o que eu faço aqui? Eu vou passar uma costura em volta dele e vou aplicar ele lá. Vamos lá. Feito isso, eu venho com a tesoura e só corto esse excesso, ok? É só cortar o excesso, nada demais, tá? É um pedacinho de nada. Você não vai precisar dobrar essa peça. Por que que não precisa dobrar? Porque ela já vai estar nessa posição aqui, ok? Com a régua, você vai marcar 5 centímetros da borda. Façam tudo com a régua, não faça nada de olho, porque senão não vai dar certo, tá? Pelo amor de Deus. Você vai marcar 5 centímetros para aplicar essa peça, ok? Então, eu venho aqui, em cada ponta, a 5 centímetros da borda. Eu já expliquei isso pra vocês, não façam nada de olho. Ah, de 3 dedos, de 5 dedos, nada de dedo. Não façam nada de dedo, tá? Que 2 dedos meu, 3 dedos meus, isso é uma coisa e pra você pode ser outra. Então, a gente tem uma régua, usem a régua, tá? Já falei isso pra vocês. Então, aqui, ó, eu vou medir da costura que eu fiz aqui pra dentro 5 centímetros. Vou medir 5 centímetros, ok? Aqui é onde vai passar a costura. E daqui também, da onde tá a costura daqui de cima, eu vou medir 5 centímetros. Nada de medida de dedo. Medida de dedo é pra quem não sabe fazer costura, ok? Vamos medir com centímetro. Então, tá aqui. Eu vou passar a costura bem aqui e vou fazer um X, se quiser. Não é necessário fazer o X. Eu posso fazer o X? Posso. Mas eu posso passar apenas uma costura aqui em volta. Eu não vou fazer o X, tá? Eu só vou passar a costura. Eu venho aqui. Eu vou começar por aqui. E vou passar a costura num quadrado. Vamos lá. Aqui, ó, eu já aderi. Essa parte aqui é pra segurar, tá? Vou vir aqui. Você pode fazer um quilt livre, se você achar interessante, é com você. Observem o seguinte, ele não fica torto, ele não fica um pouco mais pra cima do que pra baixo. Você tá fazendo um trabalho que não é um trabalho super profissional, mas você começa sendo profissional quando você usa régua. Medida de dedo é para quem não sabe costurar, tá? Então, usem as medidas da sua régua. Então, aqui, ó. Então, aqui. Tem gente que coloca aqueles... não sei se você vai se interessar por isso, mas você pode colocar spike, um acessório decorativo, um pingente, para dar uma decoração aqui.
Como eu vou colocar uma flor aqui, eu achei desnecessário, tá bom? Então, ó, se vocês quiserem passar a costura aqui também pode. Então, agora, eu preciso fazer, antes de fechar essa costura, eu preciso fazer essa costura aqui. Porque essa costura vai vir junto com essa peça de fora. Então, esse aqui é um tecido cortado na medida que eu tenho no nosso molde e uma meia lua, tá? Que a gente vai fazer a alça, o gancho pra alça. Então, eu venho aqui, eu dobro, eu vou passar a costura. Como é fininho, eu não vou usar aquela agulha, aquela alfinete maior, tá? Eu vou usar esse bem pequititinho mesmo. Porque como ele é muito fininho, e essa alça desse trabalho também é fininha, eu vou usar esse alfinetezinho bem pequenininho mesmo. Então, eu viro aqui, ó, e boto pra dentro. Igual eu faço sempre. Vejam, com essa parte costurada eu vou colocar ela pra dentro, ok? Ó, ela vai ficar aqui pra dentro. Você pode passar uma costura em volta, se você quiser. Eu vou encaixar essa parte aqui, ó, no meio dela, tá? E vou prender. Ó, com ele já preso, tá? Tá preso aqui. Eu vou vir aqui e vou colocar nessa parte acima do nível, pra não ficar muito grosso, acima desse nível aqui, tá? Do nível dessa barra. Eu vou prender. Então, é o seguinte, eu sempre deixo uma abinha pra dentro. Eu já falei isso pra vocês, que eu vou colocar ela aqui pra trás, na hora de costurar, ela vai ficar bem fixa e não vai arrebentar essa aba, porque às vezes pode acontecer de ter algum peso, pode acontecer, e a gente não correr esse risco. Então, essa abinha aqui, ó, tem mais ou menos uns 2 centímetros, eu acho. 1,5 centímetro, tá? Pra dentro. Eu vou virar ela daqui e posso costurar novamente, ou então só no final, tá? Então tá aqui, tá pronta essa parte. Eu vou juntar ela aqui, que eu vou começar a montar essa parte aqui, ok? Mas antes disso, deixa eu começar fazendo a parte de dentro, que a gente vai precisar aqui. Seguinte, eu fiz um projeto para você montar esse porta-cartão. Vocês podem ver que aqui tem um porta-cartão, 2 e 3, ok? Então, tem 3 entradas, ok? Eu fiz essa montagem na dimensão certinha para caber ali dentro, para vocês, tá bom? Aí eu venho aqui e vou dobrar essa parte aqui ao meio. Vou dobrar ela aqui ao meio. Certo? E vou, ó, dobrei aqui, ó, bem no meio mesmo. Eu vou só passar uma costura aqui no meio. Como a gente tá usando uma linha preta, a gente precisa ter o cuidado para ele não ficar torto. E mesmo que fosse uma linha da mesma cor, não pode, tá? Porque aqui, ó, a gente vai encaixar os cartões, ok? Aqui. E a gente vai encaixar o cartão aqui, ok? Ele vai ter a casinha certinha, o tamanho da casinha certinha, para deixar os espaços que a gente vai montar aqui, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui
uma aba arredondada, tá? Elas também foram cortadas para serem encaixadas aqui nas laterais. Então a parte reta vai encaixar com a parte reta e a parte redonda vai ficar para fora. Então eu encaixo aqui e eu encaixo aqui. Ok? Eu vou passar uma costura nele. Ok? Toma bastante cuidado para ele não ficar fora do lugar. Certo? Então vamos lá. Ok? Aqui, ó, você vai passar um ferro para abrir essa parte aqui, tá? Você vai abrir bem essa parte, porque essa parte para ele não ficar alto só para um lugar. Ok? Ó, você abre bem essa parte para ela ficar com a costura perfeita. Feito isso, desse lado, eu vou fazer do lado de cá. Já estou aqui com o meu porta-cartão certinho, estão vendo? Ó, aqui, aqui, ok? Ó, então todos eles estão certinhos. A medida que está no site, né, no molde, está certinho para vocês, tá bom? Então, ó, feito isso, vou deixar reservado. E eu agora venho fazendo o outro lado, que é um bolso embutido. Então, eu já fiz as marcações necessárias, deixei para vocês um piloto para vocês poderem usar como guia de montagem, tá bom? Então, eu fiz um piloto certinho. O que que eu vou fazer? Eu pego um tecido, vou colocar ele aqui. Ok? Com o cuidado, vamos lá. Essa peça aqui tá centralizada, tá? Só para vocês poderem entender. Eu fiz o bolso a partir do centro. Daqui, eu vou centralizar também essa peça. Por quê? Porque ele vai bater meio com meio certinho. Não vai ficar nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então, aqui, ó, o meio com o meio. O que que eu faço? Eu vou colocar um alfinete, tá? E vou colocar um alfinete. Eu coloquei ele num posicionamento acima, ok? Acima da onde eu vou bater a costura. Então, ele tem que ficar para os lados, para baixo e um pouco para cima, como está na configuração de guia de costura, tá? No molde aqui embaixo na descrição. Então, eu venho aqui, nessa configuração que está, e vou passar uma costura em cima desse de fora que eu fiz aqui, dessa marcação. E eu fiz de caneta bem forte para que vocês possam ver, ok? Dá um zoom aqui, ó, pra ver. Maravilha. Então, aqui, ó, vamos fazer a costura em volta dessa peça. Vamos lá. Feito isso, eu vou tirar aqui, pra não machucar minha mão.
Eu vou vir com essa peça que é o desmanchador de costura. Vou vir aqui e vou fazer um pouco de pressão aqui, ó. Ok? Pra frente, tá bom? E aí eu vou, com todo o cuidado do mundo, cortando. Vocês usem a tesoura que vocês quiserem. Eu gosto dessa porque essa não me aborrece. Então, ó, vocês viram que eu fiz uma marcação pra cá e pra cá. Então, eu venho aqui, ó, com cuidado pra não pegar na costura. Não pode pegar na costura, senão você estraga. Isso aqui é um gancho que faz com que diminua a tensão do tecido. Então, ó, esse gancho a gente faz sempre quando tem uma curva, um trabalho bem acentuado, tá? Eu venho com essa parte aqui para dentro, ok? Lembrando que se você tem um tecido estampado, a estampa tem que ficar frente com frente. Venho puxando ele, eu tô fazendo o bolso embutido perfeito, ok? Ó, vem acertando a lateral dele. Você vem agora aqui, ó. Você vai segurar e vai passar um ferro. Meu ferro aqui não tá ligado, ele tá só quente. Ó, eu fiz aqui, ó, ele ficou perfeito pra eu montar o bolso. O que que eu faço agora? Eu tiro essa parte e viro. Como que eu faço? Eu tenho aqui um zíper. Eu coloco essa parte aqui em cima do meu zíper. Coloco o cursor dele pra fora. E eu vou alfinetar. Olha como que ficou, tá? Ele parece estar enrugado, mas não tá, porque eu tô com uns alfinetes aqui. Então, eu venho aqui, mais uma vez, vou colocar o posicionamento e vou bater uma costura bem na pontinha, bem na direção do zíper, tá? Eu vou fazer isso em toda a volta. Então, vejam como que ficou esse trabalho, ok? Eu coloquei um cursor amarelo para combinar com a minha peça, porque quando a pessoa abrir também vai ver o amarelo lá dentro. Eu aqui vou passar uma tesoura para cortar o zíper, tá? Eu vou cortar no mesmo alinhamento, porque aqui, agora, eu vou vir fechando o bolso. Ó, eu peguei um tecido, dobrei essa parte aqui pra dentro e vou alfinetar ele todo, ok? E vou passar uma costura, tá? Ó, vou passar uma costura separado dessa parte de trás que tá segurando o zíper. Por isso que a gente chama de bolso embutido. Tá? Ele vai ficar pra dentro, bem visível e bem bacana. Ok? Ele tem que estar com o alinhamento perfeito, todo igual. Aí eu coloco essa parte aqui pra dentro, pra não pegar nessa parte daqui. Não tem dificuldade. Você faz porque você vai conseguir. Tô usando o ponto 2,5, vamos lá. Quando chega aqui, eu vou virar. O que que eu faço com essa parte? Eu jogo pra cá, tá? Joga pra trás, de uma posição que não pegue nele. Eu só tô costurando esse bolso aqui. Então, ó, eu jogo tudo pra trás. Opa!
Cheguei aqui, eu vou virar, ok? Eu vou jogar tudo pra trás. Tirei ele da reta, né? Vamos lá. Isso é um bolsinho pra moeda, pra brinco, pro que você achar melhor. Quando eu chego aqui, eu jogo tudo pra cá. Finalizei com retrocesso, ok? Ó, o bolso tá todo por igual. Não precisa cortar nada, deixem ele desse jeito, porque como ele vai ficar pra dentro, quer dizer, embutido, você só vai ver o que tá aqui dentro. Ó, a costura que tá aqui dentro é o que você vai ver. Você não vê essa parte fica escondida, então não tem perigo se você quiser passar um zigue-zague, mas não precisa, tá? Fechei aqui, junto com essa parte aqui, vamos começar a montar. Nessa parte, eu vou usar o bolso. Eu tenho um zíper, se tiver um cursor amarelo grandão, pode ser também. Tô usando prateado porque a parte de fora eu tô usando tudo prateado. Cuidado com o cursor, que ele já tá no lugar. Se você quiser colocar o cursor no final, você pode. Então, eu vou colocar o zíper com o dente pra baixo, ok? E vou vir com esse bolso aqui, que é o forro. Ok? Vou fazendo acabamento pra já ir finalizando. Então, vamos alfinetar. Preocupação de pegar o zíper e todas as partes. Vamos lá. Vamos alfinetar tudo. Vamos costurar aqui e depois rebater para fazer o outro lado, ok? Agora nessa parte, sempre alinhando, ok? Só vou prender aqui para poder virar. Agora eu vou colocar essa parte aqui que sobrou. Vejam, tá aqui, tá montado. Do lado de cá, o bolso de um lado e os porta-cartões do outro, ok? Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos fechar essa peça. Vou abrir ela aqui, vou unir ela pra cima e pra baixo. Lembrando que a gente tem uma responsabilidade com esse encontro aqui, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alfinetar aqui e alfinetar aqui. E depois do lado de cá, tá? Tem que bater um com o outro. Então aqui, ó, são as partes super importantes para casar de um lado e de outro. Viram? Agora a gente vai passar a costura em toda a volta, deixando só a parte de trás com um pedacinho aberto. Alfinetem bem, ok? E vamos lá. Tá? E vamos passar a costura. Não esqueçam daqui, tá?
O que sobrar depois, a gente faz o corte, o refil. Vamos lá? Deixando um espaço para poder virar. Vamos lá. Ok? Aqui nós vamos passar uma costura, dobrando pra dentro. Vamos passar uma costurinha nele. Pode passar costura invisível ou não. Ó, ok? Venho botando aqui pra dentro e arrumando toda essa parte. Dentro aqui ficou de um lado o porta-cartão, ok? Ó, o acabamento do lado, como é que fica bonito. Aqui o bolso, ó, fecha, fica pretinho, tá bem sinalizado de amarelo. Ai, gente, ficou lindo, eu amei. E aqui é pra pôr a mão, pra segurar, tá? Então aqui a gente ajeita, tá? A gente fica com os cantinhos, com tudo perfeito. Passem ela mais uma vez pra assentar toda a costura, tá? E agora vamos fazer a alça daqui e também a flor que a gente vai usar pra decorar. Vamos botar de lado. Vamos começar. Temos a alça aqui, que eu só vou usar um tecido dobrado, tá? E um mosquetão. Aqui, ó. Vamos dobrar e costurar. Pronto, já tô com ele costurado. Agora é só inserir aqui. Costurar. Pra dentro, ó. Botei pra dentro. Agora é só aqui, ó, tá a parte da ponta, eu vou vir aqui, vou arrumar e vou passar mais uma vez, ó. Aqui tá a parte da ponta pra dentro, o ganchinho tá encontrando aqui, ok, ó? E eu vou
passar mais uma vez a costura para segurar. Olha, tá pronto, ok? Só encaixar aqui. Vamos fazer a rosa. A rosa eu tenho essa formatação. Eu vou costurar e deixar só um pedacinho pra virar. Vamos lá. Depois de feito, ok? A gente vai vir aqui e vai passar a tesourinha de picotar para fazer um acabamento e vamos virar. Então, olha, terminei de virar, ok? Eu só dei um pontinho aqui, preto não tem problema, porque na verdade não vai nem aparecer, porque a gente vai enrolar ela pra fazer a rosa. Então, eu começo dobrando essa parte e vou passar uma costura bem aqui, ok? E eu vou fazendo os movimentos assim, ó, ok? E vou prendendo ela aqui em cima. Tá vendo? Vão franzindo e vão costurando ela para um lado e para o outro, tá?
rosa já tá pronta. A gente vai colocar ela aqui nessa parte. Ela ficou assim embaixo, ok? Eu vou... Para começar, eu vou colocar ele na parte amarela. Vejam como é que ficou, tá vendo? Não aparece a costura, ok? Olha como é que fica. Aqui é pra pôr a mão pra segurar, tá? Aqui põe a mão. É só passar a peça e ela tá pronta. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. E até a próxima. Um beijo!